o melhor caminho é sempre aquele que você achar melhor. É sempre aquele que você gostar, cara. Eu sempre falo, dentro da espiritualidade não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona pra você e aquilo que não funciona. Só. Não tem certo e errado. Espiritualidade é buscar a tua individualidade, é buscar a tua verdade. Isso é importante a gente esclarecer aqui. Então, o melhor caminho pra você vai ser aquele que fizer mais sentido pra você. Eu posso te falar aqui, cara, o melhor caminho é Umbanda. Aí você vai lá, entra num terreiro, pô, você não gosta de nada, você fica com medo da incorporação de um Exu, de ver um Exu incorporando ou falando os trejeitos e um caboclo gritando e a criança engatinhando no chão. Enfim, a Umbanda não é pra todo mundo. Assim como o budismo não é pra todo mundo, o hinduísmo não é pra todo mundo. Então, toda religião tem lado bom e lado ruim. Isso é um fato, né? Todas são criadas pelo homem, todas vão ter falhas e defeitos, mas também os pontos positivos. A melhor religião, o melhor caminho pra você é aquele que fizer mais sentido pra você, só isso. Seguir a tua intuição, aquela Isso. base da tua mediunidade, né? Você pensar... Por exemplo, eu tenho muita vontade de entrar no centro espírita. É o que me chama mais do que a Umbanda, por exemplo. Eu não sei explicar o motivo. Sim. É a tua intuição. Talvez seja isso, então. Cada religião, ela vai trazer uma afinidade diferente com cada pessoa. Uhum. Tem religiões que não vai despertar nada em você. Mas tem religiões que você vai brilhar o olho, vai falar, cara, eu preciso entender isso aqui. Exato. Não é? Então é o que fizer mais sentido pra você. Não existe caminho certo pra você trabalhar sua mediunidade, pra você desenvolver sua espiritualidade. O caminho certo é o que fizer mais sentido pra você. Por isso a importância de sempre expandir os horizontes, de sempre estar atento às mais diversas opções que existem por aí. Todas as fontes. Isso, é o que eu sempre falo, né? A verdade está espalhada. A gente precisa beber de várias fontes, né? Entender um pouquinho de cada coisa e montar o nosso quebra-cabeça. Pra mim, isso é definição de espiritualidade. É eu entender tudo que tá à minha disposição, pegar o que faz sentido pra mim e montar o meu. A verdade é sempre subjetiva. Livre, é criativo. A verdade é subjetiva, sempre. E tem alguma experiência que você já passou aí alguma comunicação mediúnica que já te impactou profundamente, que você poderia compartilhar conosco? Eu já contei isso, eu acho. Não lembro onde foi agora. Mas a primeira vez que eu recebi um contato diferente foi de Serafis Bey, que é um dos mestres ascensionados. Na época, eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era, o que ele fazia, do que ele cuidava. Era um dia normal pra mim, tava trabalhando, tranquilo, como eu sempre faço, nada de diferente. E de repente alguém começa aquela que eu falei, aquela mediunidade intuitiva. Alguém começa a falar meu nome, Henrique. Na minha cabeça, e fica Henrique, Henrique. E eu ali trabalhando na minha mesa, com pêndulo, né, radiestesia e tal. Eu comecei a escutar, falei, cara, tem alguém falando. Sempre que você percebe isso, você silencia pra, né, prestar mais atenção. E aí, cara, eu falei, tô trabalhando, né, eu tô trabalhando, eu não consigo falar agora. Mas aquilo ficou, Henrique. Eu falei, não vai dar. Aí eu larguei o pêndulo, larguei tudo, sentei, né, em uma meditação, em uma concentração mais profunda. E assim, eu com a espiritualidade, eu sou muito eu. Não é aquela coisa assim, mestres, me iluminem, não. Eu sou eu, entendeu? Eu tô ocupado, falei que eu tô ocupado, não consigo fazer agora. E eu sou bravo, eu falo com eles como eu falaria com qualquer ser humano. Sim. Isso é importante, de não endeusar, não colocar eles lá em cima, né? De ter essa relação mais próxima, mais íntima mesmo. E eu gosto mais disso. E aí eu falei, tá, quem é que tá falando? O que você quer? Por que você tá aqui agora, nesse momento, nessa hora? E aí me veio, aqui é Serafis Bey. Eu já tinha ouvido falar o nome. Eu não tinha estudado nada recentemente, então não foi coisa da minha cabeça que veio o nome, que eu já tinha visto recentemente. Não, eu estudei sobre os mestres fazia muito tempo. E nunca foi um assunto que eu me interessei muito, pra ser bem sincero. Até esse momento, né? E aí veio o nome, Serafis Bey. Aí eu falei, opa. Cara, eu não ia inventar um nome desse na minha cabeça, do nada. E aí quando eu falei, tá... Eu, né, baixei minha bola, comecei a prestar um pouco mais de atenção e ele passou pra mim toda uma comunicação mental, visual também. Quando você fecha o olho, eles conseguem projetar imagem na sua tela mental, então você consegue enxergar também algumas coisas. E ele explicou que a gente ia realizar um trabalho junto, né, que eu ia ter que canalizar 2 mesas, então eu canalizei uma, a outra ainda está em processo. E foi extremamente impactante pra mim, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha essa mediunidade de canalização mais... de uma forma mais sutil.
Não é tão parecida como os médiuns de hoje fazem. Comigo é muito sutil, então eu não tenho nenhum processo de transe, não sei o quê. Eu tô falando e eu tô canalizando. Às vezes, né, em muitos momentos. Nos meus atendimentos também, enfim. Só que essa primeira vez foi quando eu recebi uma comunicação mesmo. Que assim, não tinha chance nenhuma de eu estar inventando aquelas informações, porque eu nem sabia de onde que eram as informações, quem era esse cara e tudo mais. Ele se apresentou pra você? Com o nome. Ele trouxe o nome. Você sentiu medo? Não. Não, porque eu já estava acostumado, né? Foi recente, foi ano passado, isso. Foi em novembro do ano passado que aconteceu isso. Então eu já... Te apresentou o nome. Como que você sabia que ele não era um espírito obsessor? Primeiro que eu tenho muito cuidado, né? Eu tenho meus cuidados espirituais também. Eu gosto muito de pensar que eu sou muito bem protegido. E já me falaram isso também. Isso já ajuda, né? Isso já ajuda bastante. Eu sou uma pessoa também muito equilibrada emocionalmente, então isso ajuda bastante também. Não que eu seja imune, claro, mas isso já ajuda muito. E é de percepção. Quando é coisa ruim, você sente, é muito fácil. Você já sentiu? É muito fácil, já. É muito fácil. A percepção é completamente diferente. É uma energia diferente, a comunicação é diferente. Como que é? Você vai saber diferenciar. Mas por uma intuição mesmo ou por... Por sensação. Você sabe que é ruim. Não é uma coisa racional. Eu não sei te falar assim, é por causa disso. Não, é sensação. Você sabe que é ruim. E você sabe quando não é também. Entendi. Por exemplo, em contatos com seres multidimensionais, com seres de consciência mais elevada, eles automaticamente transferem para você uma sensação de amor muito grande. Então você não precisa nem saber quem é, você se sente extremamente bem. Tem gente que chora só de receber mensagem, enfim, porque a energia emanada tem uma frequência alta. específica, né? Então você não tá ali com dúvida, você não tem dúvida de que é uma coisa ruim ou de que é uma coisa boa, entendeu? E claro, isso vem do treinamento, das percepções, de você já ter tido contato com energia ruim e com energia boa, né? Porque se você nunca teve essa conexão, esse contato, vai ficar mais difícil para você saber diferenciar. Portanto, a importância de sempre buscar... De ter o acompanhamento de um mentor. Isso. E o que fazer nos casos que, por exemplo, chega ali um obsessor, um encosto... o que o médium... Como que o médium se protege ou não tem o que fazer? Quando que ele vai embora, entendeu? O encosto. Tá. Como funciona esse Sim, fluxo? é um ponto importante. Os obsessores, os encostos, eles não ficam com a gente o tempo inteiro. Eles ficam enquanto é conveniente, né? Só pra gente esclarecer isso. Então, eles criam conexão e vão embora. Só que, claro que eles podem deixar sujeira energética ali, vamos chamar assim, no nosso campo, né? Isso só pra gente esclarecer. Agora, o que o médium precisa fazer para se proteger disso? Primeiro, estudar, saber como as coisas funcionam, né? O medo, ele vem da ignorância, então quando a gente entende como a espiritualidade funciona, quais são as leis por trás da espiritualidade, a lei de sintonia, de afinidade, tudo isso, ação e reação, que eu já falei também, enfim. Esse estudo, ele te dá uma base, né, para você saber lidar com essas coisas de uma forma muito tranquila. Agora, o mais importante... reforma interna. Pensa assim, a mediunidade é uma lâmpada, tá? Se ela estiver suja por dentro, ela solta menos luz, certo? Quanto mais limpa essa lâmpada estiver por dentro, mais luz ela emite. Então, o que o médium ele precisa fazer é cuidar dele, é cuidar do campo emocional dele, do equilíbrio dele, das emoções dele, é ter um autoconhecimento impecável, é saber tudo sobre ele, o que deixa feliz, o que deixa triste, o que gera raiva, como controlar essas coisas, como ressignificar tudo aquilo que gera frustração nele, decepção, enfim, reforma íntima, reforma interna, contato interno. Isso é a maior proteção de um médium e é como um médium ele se torna um bom médium. É a lição de casa. É a lição de casa de todo médium, é a reforma interna, porque é o que eu falei. Se você está chamando muita atenção, se a sua luz está brilhando muito, você vai chamar mais atenção, certo? E você chama a atenção de todo mundo. Você chama a atenção dos mestres maiores, dos espíritos superiores, ascensionados e tudo mais. Mas você também vai chamar a atenção de obsessores mais espertos. Você também vai chamar a atenção de seres até de uma hierarquia maior que obsessores mais espertos. Então você vira alvo, literalmente, né? Se você não estiver bem protegido, se você não estiver atento às provações, aos testes que são enviados também para os médiuns, né? Você cai, né? E a mediunidade, quando ela vira espetáculo, por exemplo,
A mediunidade, quando ela é tomada por ego, por exemplo... O ego espiritual, né? É isso, a gente tem muitos casos desses, inclusive um famoso aí de um senhor, né? Mas a mediunidade, quando vira palco, quando vira atração, ela perde sentido. Midiática. Isso, ela perde sentido. Então a mediunidade, isso é importante, só pra gente concluir. A mediunidade, ela sempre vai ter a ver com serviço. Serviço? Serviço para com o próximo. Isso, servir. Servir o próximo. Igual Jesus falava. Exato, é sempre. Se você quer desenvolver a sua mediunidade, se pergunte por quê. Por quê e pra quê? Dependendo do motivo, não vai desenvolver, cara. Se for pra si próprio, não vai desenvolver. Não vai. Não vai. Muito difícil. Tem que ser pra entregar pro mundo. Pra entregar pros outros. Mediunidade é propósito. Tem que ter propósito. Você tem que ter o objetivo de servir e ajudar de alguma forma. Senão a sua mediunidade ela vai ficar limitada. Mas aí que tá, Henrique. Tipo, a maior parte das pessoas, elas querem evoluir espiritualmente muito porque elas estão em estados de sofrimento. Então fala, pô, talvez se eu evoluir como ser humano, como espírito, eu consiga superar esse meu estado de sofrimento, de depressão, de ansiedade. Tá. Entendeu o que eu tô falando? Às vezes não tem uma má intenção por trás. Sim, mas aí o que ela precisa não é desenvolver mediunidade, né? É espiritualidade. É autoconhecimento. Autoconhecimento. É a reforma interna. Então, mas aí a espiritualidade a mediunidade vai vir de... Vai acabar vindo. Vai acabar vindo. Mas como uma consequência, né? Entendi. Não como objetivo principal. Não como meio, né? Isso, não como objetivo principal. A mediunidade, ela não pode ser exibida. Né? Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente vai falar aí no futuro da mediunidade, né? As coisas que estão já vamos chegar exatamente agora. Só antes, vamos falar um pouquinho só sobre os guias espirituais? O que são eles, né? E como que eles acessam as pessoas? Bom, todo mundo tem um guia? Todo mundo tem. Ninguém está desamparado. Isso é um fato. Quantos cada um tem? Não sei. Isso varia muito, tá? As pessoas que têm missão mediúnica, elas vão apresentar uma equipe maior. Isso também é interessante a gente observar, mas todo mundo tem pelo menos um acompanhando, né? Não a todo momento, mas sempre atentos, né? Então ninguém está desamparado. E como não confundir isso com, por exemplo, um anjo, né? Olha, isso é polêmico. Eu não sou muito fã de nomenclatura, entendeu? É mais sentimento. É mais sentimento. Eu sempre falo isso, por exemplo. O que as pessoas querem saber é... Henrique, qual que é o nome do meu mentor? Como é que eu descubro quem é o meu mentor? E eu sempre falo... Pra que você quer saber isso? Não vai mudar nada na sua vida, entendeu? Se for Pedrinho e se for Chico Xavier, o seu mentor, o trabalho dele vai ser o mesmo com você. Não vai mudar absolutamente nada, entendeu? Então não se importa se é um anjo, se é um arcanjo, se é, sei lá, qualquer coisa, uma entidade, um deus, não importa quem seja, o trabalho é o mesmo, se conecta com ele, confia, isso é muito importante, né? E continua caminhando, sabe? Então eu não gosto muito de nomenclatura, mas isso sou eu. Tem gente que gosta, eu não sou muito fã não, eu prefiro mais aquilo que faz diferença, e saber o nome não faz diferença. É legal, é legal. É legal saber, é legal ter o nome, mas se a gente for parar pra pensar, isso é ego. Mas acessar ele é através só da mediunidade. Não, pensamento, conversa interna. Não Qualquer precisa ter. pessoa, mesmo que não tiver com uma mediunidade evoluída, ela consegue acessar o guia. Consegue, todo mundo. Claro, quem tem mediunidade desenvolvida vai ter mais facilidade, né? Mas tá aí a importância de estudo, de saber identificar, de saber que tipos de espíritos existem. Enfim, ampliar a tua consciência, né? E a fundo em informação. Quanto mais informação o médium tem, mais os espíritos conseguem trabalhar com ele, mais os espíritos conseguem passar para ele também. Informação, o que você quer dizer com isso? Conhecimento geral. Conhecimento geral de como funciona o universo, como funciona a espiritualidade, como funcionam as trevas. É muito importante. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com um cigano lá no terreiro de Umbanda que eu trabalhei. Ele olhou pra mim e falou assim, ele olhou no fundo do meu olho, assim, eu lembro até hoje da imagem dele olhando no meu olho. Ele falou assim, você precisa entender como as trevas funcionam. Você só tá na luz, e a espiritualidade não é só luz. Caraca. E eu falei, caramba, tá bom, né? Que tapa, hein? Falei, tá bom, vamos estudar. E eu comecei a estudar. Como funcionam as trevas?
Aí vai estudar, tá ligado? A gente tá aqui aprendendo. Não. Tem muitas fontes para isso. Você precisa prestar muita atenção em quem você vai escutar. O que seriam as trevas? Né? Isso é polêmico também, mas então, para ajudar, como funciona o universo, na sua opinião? Uma coisa por vez, calma. Vamos falar um pouquinho das trevas, é interessante. Porque isso que o Cigano falou é muito real, né? Existe nesse universo uma lei que rege esse nosso universo, que é a lei de dualidade. Se existe luz, existe trevas. E só existe luz porque existe trevas e vice-versa. Uma coisa é complemento uma da outra, um não existe sem o outro. Yin Yang. Isso, o famoso, né? A dualidade, o pêndulo sempre para a direita, para a esquerda, na mesma medida. Então, entender como funcionam as trevas tira o medo de como eles trabalham. Tira o medo do que eles podem fazer com você. Te traz conhecimento para saber lidar com qualquer ataque, com qualquer coisa que possa vir deles. E você, quando está atento aos sinais, você percebe que muita coisa que aparece no seu caminho, às vezes, são testes, são provações, é coisa querendo que você cometa, né, um erro ali, porque é nessas pequenas falhas que a gente comete que eles se infiltram, digamos assim, na nossa vida. Tem médiums e médiums que acham que trabalham com mentores, com guias espirituais, estão sendo completamente obsediados, enganados por obsessores. Né? Por não saber diferenciar, por não ter uma relação íntima, enfim, por não fazer o trabalho de reforma. Bem feito. De reforma interna, enfim. Então, quando a gente sabe como as trevas funcionam, a gente fica mais atento a eles. E eles são extremamente inteligentes e, mais importante, pacientes. Esse é o perigo. Por exemplo, tem alguns atendimentos que eu faço que eu identifico trabalhos feitos para a pessoa, né? E eu sempre tento buscar o máximo de informação possível, né, para entregar para a pessoa e tudo mais. E, assim, quase na maioria das vezes que existe um trabalho feito, quando é desta vida, claro, porque a gente também identifica trabalhos que vêm de vidas passadas, né? Mas quando é desta vida, eu sempre pergunto, há quanto tempo isso está com a pessoa e quando que pegou? Então, por exemplo, pegou faz uns 3 meses. Aí, beleza. Quanto tempo foi feito? Aí aparece lá, 5 anos. Então, assim, o trabalho foi feito há 5 anos atrás, mas pegou só há 3 meses atrás. Então, olha a paciência que esse ser teve para poder se infiltrar na vida da pessoa, para poder aquilo pegar. Mas para pegar tem que alguém fazer um trabalho? Não, para pegar tem que ter afinidade. O que seria? Afinidade energética. No mundo espiritual, tudo é sintonia, tudo é afinidade. Diferente do que a gente aprende na escola, que positivo atrai negativo. A espiritualidade é o contrário. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Lei de afinidade. Perfeito. Mesma sintonia, mesma frequência, eles vão se atrair. A qualidade energética de um trabalho espiritual, negativa, certo? Se você é uma pessoa que tem uma energia similar ou muito próxima àquela faixa que foi feita ali naquele trabalho, esse trabalho vai pegar em você sem nenhum tipo de problema. Agora, se você é uma pessoa que está em dia com suas emoções, com seus pensamentos, com tudo mais, esse trabalho que foi feito para você não tem acesso, não tem porta de entrada, porque não tem afinidade nenhuma com a sua energia. Entende? Então é incompatível, é literalmente incompatível. Como se ele quisesse entrar no 3º andar do prédio, mas você tá lá no 15º. Isso, é tipo isso. Não dá para entrar, entendeu? Porque não existe sintonia energética. A partir do momento em que você, por algum motivo, alguma recaída, alguma briga, algum acontecimento trágico, enfim, você baixa essa vibração, e se você entrar em sintonia com essa energia que está te esperando, pum, acabou. Aí isso conecta. Entendeu? Por isso que existem magias que foram feitas há 5 anos que são pegas há 1 ano atrás, há meses atrás, bem depois.